Hola, hola, hey everyone. How are you guys? I'm so sorry for being too long to get back to you guys to put some videos in the channel. I have been quite a roller coaster at the moment for a few things about the timing, work, studies, everything. So they've been like piling up. So therefore I was not able to post some videos in the channel regularly. But now, hopefully things is getting a bit more, time, but also as well possibilities to be in a regular basis. So I'm glad to back. I hope you guys, you just think about, oh, it's gone forever. No, I'm still here. I just have been doing a lot of studies as well, so it's like I need to catch up, and sometimes time is become quite short, even with the lockdown. Ei, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, seja onde vocês estiverem. Desculpa a demora de colocar vídeos, né, no canal, porque na verdade eu vim complicado com tempo, trabalho, estudos e foi muito, tá muito, não, passei uma dificuldade muito grande de poder postar vídeos sempre que eu pudesse, mas agora sim espero que eu continue, né, organizando meu tempo o máximo que eu posso. E feliz de estar de volta, tá? Foi bom de vocês estão aqui. Agradeço já, desde já pela apreciação, por curtir os vídeos, por também não, dividir. E se vocês na verdade gostarem, por favor, comentem, deixem os comentários aí abaixo, tá? Dá um thumbs up if you like, se não like também, né? Seja, seja à vontade, né? Bem-vindo à nossa casa, né? E a gente continua, né, nos estudos dos reinos, né, do Congo. E só recapitulando, nós fizemos o reino um, o reino 2, o reino 3, né? Espero que vocês, né, tenham também pesquisado algumas coisas, porque é muito interessante, né? Quando você fala a questão de reinos, quando você faz estuda sobre a parte africana, né? Uma coisa que muitas vezes não é muito divulgada, de uma certa forma, como é que eu falo? Da visão africana, não é uma visão brasileira ou africana ocidental para o africano, mas do africano para nós. E é uma coisa interessante que a cada dia também eu continuo estudando muito e tenho aprendido muito mais, né? E acho interessante que estou tentando sintetizar as coisas para poder passar uma coisa mais concreta, uma coisa mais didática, uma coisa mais consistente, mas também uma coisa mais profunda. Porque tem muitos professores, muitos pessoal de pesquisa, que estão trabalhando muito, principalmente no pessoal nos Estados Unidos, uma coisa que eu estou assim, acompanhando muito o estudo desse povo também, tem muita gente dentro também do Egito também, que está fazendo muita pesquisa de campo, muita gente boa aí, né? Pena que muitas esses estudos, esses tipos de informações não tem muito em português. E por incrível que pareça, português assim, é para a questão de conhecimento, a questão de informação é muito limitado. Eu não consigo entender por qual motivo que é dentro de algumas línguas a coisa é mais fácil, é fluente, não talvez é porque também no português não é uma língua assim, vamos dizer, tão influência, de influência no mundo, né? Não é todo país que fala português. Então, acho que se fosse uma coisa mais do espanhol ou inglês, ou francês ou alemão, então teria uma mais a gente teria mais informações. Mas, de toda maneira, né? Não estamos aqui para discutir esse tipo de situação. Porém, tem uma certa limitação, sim. Existe, é complicado por causa disso e também muitas vezes a questão que é interessante para quando você principalmente vai procurar a questão de pesquisa na sua própria língua, muitas vezes, né? Porque, ok, é um país que fala a língua também, aquela coisa toda, mas muitas vezes a questão do dialeto, muitas vezes a questão das expressões, muitas vezes, na verdade, o significado não é o mesmo. Então, tem uma certa dificuldade também isso. Mas de toda maneira, não, continuamos então, né? Então a gente falou do primeiro reino, que foi o Mazimba Etiópia, que foi interessante, que foi a questão do primeiro reino do Congo, né? Então foi assim foi uma aula muito gostosa que eu também aprendi muito. Do Mazimba em Gana, que era o reino de Gana, né? Que foi uma coisa muito interessante também. E agora a gente voltamos, né? Continuando.
o terceiro reino, que foi um reino assim também para mim, coisa assim que me marcou muito aqui, né? Que foi o Mazimba Muene Mupapa, Mupata, né? Os nomes são maravilhosos. Está aí, né? E hoje eu acho que a gente vai continuar, eu quero continuar um estudo, mas de um novo reino que é o reino do Mazimba Mapungubwe, que é interessante, eu coloquei aqui Mazimba Mapungubwe. Espero que vocês possam, né, verificar que tá o que está escrito aqui. Por qual motivo? Que essa, gente, a luminosidade aqui é terrível. Por mais que eu tente colocar as coisas da forma que deveria ficar, não dá. Então, a gente trabalha com o que tem, então, e a vida continua, tá? Muito obrigado pela atenção, desculpe, né, a qualidade, mas é de coração, então eu acho que se vocês conseguem captar isso, tá? Então, de toda maneira, é interessante que a gente está falando aqui de um reino aonde que é verificado, aonde é bem colocado sobre a lei que se chama Bunzito. E essa lei, na verdade, assim, naquela lei, na língua do congolês, não sei qual dialeto, se é o Lingala, Quimbondo, não sei, porque é o seguinte, quando você está falando a questão de reinos, são vários, imagina como se fosse no Brasil uma rede salesiana, vamos dizer uma coisa, rede salesiana do colégio salesiano, tem vários estados no país, ou Senai, por exemplo, né? Então cada estado tem um Senai, mas cada estado vai ter uma diretriz. O Senai daquele estado vai ter uma diretriz. E a mesma coisa é aqui, quando se fala em reino. Então, se cada povo, cada tribo tem uma língua similar, porque o interessante esses reinos, que todos se comunicam, todas as pessoas se comunicam. Por qual motivo? Por causa que quando se fala em Congo, fala da língua Intu, que é o NTU, tá? E essa língua Intu, ela vem desde Suméria, vem desde Egito, vem desde do Núbia, né? Vem desde a Catiópia, que seria Núbia, seria Etiópia, e vai seguindo. Só que quando a gente fala de Etiópia ou Catiópia, a gente tem que lembrar que não é só o país ali, Recife, como a gente conhece no mapa hoje, não. Essa região ia desde o norte da África até Moçambique e Madagascar. O reino da Etiópia, da Catiópia, que muitas vezes vocês vão ver colocando aqui, de Catiópia, é esses grupos de vários países que na verdade é que o rei ele tinha esse domínio sobre essa região. Então quando a gente fala de Catiópia é tudo isso. Imagina um continente, mas aonde que tinha a língua Intu, que vai ser Bantu, que vai ser Kibundi, e por aí vai. Todo povo que tem a linhagem como é que eu falo, de idioma, né? Que seria, no caso, seria não porque aí, vamos dizer, fica mais fácil o idioma, porém, a questão é o seguinte, toda vez que você está falando a questão do reino do Congo, você está falando do reino do Egito, você está falando desde que vai seguindo até na Suméria, que é uma coisa interessante, que mais tarde eu vou falar com isso, que tem gente fazendo, tem um rapaz até interessante no YouTube que fala do Imhotep. Então, ele é um especialista em linguísticos, aonde que ele conseguiu escrever um livro hoje, né? Sobre isso também. E é uma pessoa assim que tem tempo envolvida com capoeira nos Estados Unidos, tempo envolvido com a questão de. Como é que eu falo? Na questão da parte hebreia, porque tem também aquela coisa do. Aonde eu não entro muito, porque é uma linha meia fina demais para mim ser no estrangeiro, poder entrar nessa questão. Se alguém no Congo tiver, né, poder explicar, como que tem muita gente que pode explicar bem, né, a questão do povo de Israel com, entendeu, ali com relação do reino do Congo em si. Então, assim, eu não quero entrar muito nessa questão. Por isso que eu tô pegando a coisa mais a questão dos reinos, mas a nível de escola, em vez de pegar a questão da língua, como é que eu falo?
individual, por tribo, ou nação, ou país, porque eu vou entrar em certas áreas que eu também não tenho tanto conhecimento, porque a língua também não ajuda. Porque se você vai entrar, quando você pega Congo, você vai pegar a coisa do Lingala, né? Então o Lingala vai trazer uma tradução, você vai pegar o francês, você vai pegar outra tradução, você vai falar o Kibunda, que vai pegar outra tradução, você vai falar, ele vai pegar outras situações que não, que pra gente que é de fora, que não, eu não moro no país, eu não tô na África, eu não tô dentro do local, então eu não tenho com quem muita referência. Muitas vezes você tem uma referência de um sacerdote, que ele coloca alguma coisa dentro do site dele, ou você vai entender no site da universidade, então, mas cada um fala uma coisa de acordo com a sua visão, né? Então, quando você é alguma coisa, por exemplo, se eu estou no Brasil, então o que falam dentro da televisão, por mais que o dialeto seja diferente, como por exemplo na região de Minas, a gente muito fala mais arrastado, mas aí tem o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, que muitas vezes tem até aquela gíria, tem aquelas coisas que muitas vezes que nem às vezes eu não entendo, sinceramente, desculpa pessoal, mas muda, ficou muito, então às vezes não dá para entender o significado das palavras em si, mas você tem uma ideia, pelo menos, né? Você tem pelo menos um 80% daquilo que está sendo passado, a mensagem em si, você consegue entender. E a mesma coisa a questão aqui. Então, tô pegando mais a coisa mais a nível de escolas, tá? Não questão de pessoal. Por isso que algumas coisas dá pra lá, ok? Disse em qual idioma? Não vou passar esse tipo de informação. Eu posso passar uma coisa que talvez não é verdade, né? Então, assim, eu prefiro pegar a informação, mais ou menos eu sei, mas porém é o seguinte, quando você fala linguístico, é muito interessante, porque pelo estudo desses reinos, eu comecei agora já pegando a questão de que eu come agora consegui entender que outras pessoas também que estão estudando sobre para você entender os reinos, para você entender de uma certa forma história africana no sentido de escravatura, no sentido de coisa, você tem que entender migrações africanas. Então esses reinos eles estão totalmente ligados à questão de migração africana. O que é essa migração? Migração é a questão do norte, indo do norte do país, indo para o sul, do sul do país indo para o norte, e a questão de muitas vezes também, né? Porque talvez vocês vão poder entender que, como dizer, tem alguns pessoas didáticas e faz sentido, porque na verdade também eu começo a entender como questão de geograficamente falando, por exemplo, igual no Brasil. Os rios do Brasil, eles não vão para o mar. Os rios do Brasil, a maioria deles vão para o interior. Por quê? A gente tem serra, a gente tem montanha, então os rios nascem ali e descem, né? Então eles não vão direto para o mar, eles vão direto para o interior. E, né? Então, com relação aos outros países no mundo, são poucos países que existe esse fenômeno. O Brasil é um deles. E a questão também da questão de África. O rio não vem, por exemplo, se você vai pegar no Rio Nilo, você não começa lá do Egito e desce. É ao contrário, ele começa do continente e sobe. Né? Então, muitas literaturas, se você não entender a parte geográfica, fica muito difícil, porque muita coisa no Ocidente, ele colocou muita coisa na perspectiva dele. Só que o que está na literatura, muitas vezes com a parte geográfica, não bate. Então fica muito confuso muitas vezes de entender quando que eles estão falando, principalmente nas leituras antigas, né? Quando se fala a questão de cidades, lugares, né? A questão da migração. Quando você começa a entender a migração, por exemplo, de reis, né? Porque assim como no Brasil, você tem muitas rotas antigas, por exemplo, se você vai de São Paulo até no Peru, aquela coisa, tem aquela rota, né? Dentro, começa de dentro de São Paulo e vai seguindo, né? Aquelas rotas antigas que antigamente sempre existiram. E não é divulgado muito no Brasil, porque não tem lugares que sim, por exemplo, São Paulo eu sei que tem, porque na verdade você tem a questão dos bandeirantes, né? Que é outra coisa. Então a mesma coisa na África. Então na África eles têm as rotas terrestres e as rotas também da fluviais, porque é a questão dos mouras, né? Então, assim, eu acho que é muito interessante poder estudar sobre isso, porque se você não entende as rotas e as migrações africanas, não dá para entender o que está na literatura de fato, porque não faz muito sentido. Então, de uma certa forma, eu entendo,
comecei com o negócio dos reinos, mas eu tive que entender, fazer sentido o que realmente estava acontecendo. Por quê? Porque você vê de um reino vai para outro, mas só que tem a questão de um entendimento de escolares, né, de escolas, passa de um país para outro. Por exemplo, o que você vê no Egito, você vai ver muito no Congo. Mas por quê? Porque também a língua do Bantu, que seria, né, que a gente digamos o Bantu, porque do Bantu, quando eu falo língua do Bantu, Bantu quer dizer people, tá? Não é que eles são um povo, mas é uma questão de. É a mesma coisa pra gente brasileiro. Por exemplo, na casa, na Europa, muito claro isso. A gente, se você for principalmente na Inglaterra, o pessoal vai falar muito, você fala brasileiro, você não fala português, você fala brasileiro. E faz sentido porque, na verdade, por isso que eles colocam, a gente coloca muito claro, Brazilian português. Por quê? É Brazilian, a língua Brazilian, que é como se fosse vamos dizer não é dialeto português, mas porém não é o português de Portugal, não é o português africano, não é o português da Ásia. Então a gente fala Brasília. Então eles vão, muitas vezes os caras vão te corrigir, aí você fala Brasília. Fala português. Não, você não fala português, você fala Brasília. Por isso é que em todo livro didático vai estar Brasília português. Por quê? Você fala brasileiro. Então eles falam com você de cara, você fala brasileiro. A gente fala português, a língua oficial é português. Mas só que é o seguinte, qualquer na documento oficial, você nunca vai colocar português. Vai colocar Brasília em português. Porque tem a diferenciação. Porque tem questão de dialeto. E para eles aqui fora isso é muito importante. E também, eu acho assim, é interessante a gente poder estudar isso, porque, por exemplo, na língua Bantu, você tem vários dialetos. Mas, porém, a língua que vai gerar desde a parte do sul, do oeste, do oeste da África até no norte, que vai até do Egito, vai pegar da Suméria, é o Intu. Por isso que fala Bantu, B-A-I-T-U. Mas o Ba, né, que vou dizer que o Ba seria a questão do ser, né? Por isso que Bantu é gente, porque é como se fosse corpo, alma e espírito. Mas o Ba significa muito isso, o self, né? Seria o você. Mas o você falando do lado espiritual, que é o Intu, E-N-N-T-U. Mas aí é muito interessante também. Quando você fala na linguística, cada sílaba, cada vogal, cada consoante juntas tem um outro significado. E quando, na verdade, é colocado em frase, você tem que entender cada a vogal, o consoante e vogal, né? Aí separa em sílabas para entender o que que realmente está sendo, o que que realmente está querendo falar. Então, por isso que é muito, às vezes eu aprendi de certa forma, de é muito perigoso quando a gente coloca assim, principalmente a gente que não tem muita divulgação, né? Que eu acho assim que deveria ter isso no Brasil também. A questão do gramática, porque é muito importante a língua entender a questão do significado das palavras de uma certa forma na visão do povo local. Então, às vezes assim, para estudar também África é uma coisa que eu estou apanhando muito nisso. Você tem que entender gramática, porque cada sílaba, cada vogal tem um significado. Por exemplo, você vai ver muito na questão vamos dizer no nome mesmo Bantu, por exemplo, que o T fala de energia feminina. Porque na África é um país, não só África, mas todas as religiões antigas, né? Que não seja a partir de cristianismo, de islamismo, aquela confusão toda ali, são matriarcais. E a energia feminina, ela está presente. Por isso que no nome Bantu, você tem a energia masculina, que eu acredito que é do B, que é isso mesmo, esse é do B, e o T. Quando fala isso, é questão do masculino e o feminino. Então vai estar tudo que se fala a questão de África, onde chega nessa questão, o T, ele vai mostrar que a energia é feminina, mas também, quando você muda na questão, quando chega principalmente na questão da Catiópia, que é uma coisa interessante, isso aí eu estou colocando bem a coisa mais de Congo, mas quando eu falo na Catiópia em si, já muda um pouco. Já essa energia feminina, né? Porém, de uma certa forma, como que eu falo?
vai mudar, né? Do T vai mudar para o N. Então o N também fala da questão da energia feminina, mas é já essa energia feminina geradora, que é como se fosse é como se fosse a deusa, né? A, a adolescente, a jovem e a velha, entendeu? Mas existe isso também dentro do nome. Então, por isso que cada vogal, cada a sílaba, né, tem um significado em si. Então, o que eu já estou querendo falar com vocês é a questão que o reino de Mazimba, Mapungubwe, é um rei regido pela lei do respeito. E respeito por seres. E esses seres, né, como eu coloquei aqui, não estou dizendo para vocês verem pela luminosidade, mas é a lei do respeito por seres, tá? E essa lei se chama Buzintu. De novo, olha o tu aqui, entendeu? Tem mulher aqui. Energia feminina, não é só homem. Começa com B, né, que tem a questão do como é que eu falo, do ser, né? Do ser, o ser humano. Digamos assim, o ser humano, ou seria uma coisa da alma, ou do espírito, tá? Então, na questão da manifestação, tem o U, né? Porque a questão também existe, a questão, principalmente se você vai estudar na parte egípcia, principalmente na literatura egípcia, na Madonet, que isso aqui também é Madonet, isso aqui também é língua da natureza. Porque que na natureza existe um som, uma vibração. Então, por exemplo, do Congo é a mesma coisa. O N está aqui, mas aqui também é também energia feminina do N. E ela também está representada pelo T aqui, né, em outras palavras. Então, de cada contexto, você vai ter a energia sendo expressada de forma diferente, mas para quem sabe é a mesma energia. Porém, vai ser a mesma energia na questão dela pode estar, como eu falo, na parte da jovem, na parte da mulher adulta e na parte da anciã. Eu entendo por essa forma. Eu entendo por essa forma. Foi conseguir é o que eu mais do entendimento que eu consegui chegar mais próximo foi isso, tá? E voltando à questão agora, então assim, eles têm a questão de respeito por todos os seres animados, seres inanimados, mortos, vivos, seres humanos, da criação do universo e da criação divina e qualquer criação que existe no universo em si que a gente não conhece. Então, esse Mazimba, esse reino, a lei que ele é governada é a lei do respeito por todas essas criaturas. Então você fala de gente, espírito elemental e por aí vai. Tudo, toda criação está envolvida nesse reino. Toda. Não tem uma, não tem outra. Tudo que é animado, inanimado. Por exemplo, se você tem uma guia, é o respeito. É uma coisa interessante que a gente não pensa nisso, né, no dia a dia, mas quando você fala, você tem que ter um cuidado com a sua guia, aquela coisa, tem que ter respeito, tá aqui dentro desse reino, né? Então você tem que ter respeito pelo ser humano, respeito pelo seu próximo, respeito por você, respeito pelo seu corpo, respeito por aquilo que você, pelo planeta, por aquilo que você bebe, por aquilo que você come, né? Então tem esse cuidado, isso é explicado aqui dentro desse reino, tá? Então eu vou ler aqui a questão assim, da etimologia, a origem do nome Mazimba e a Mapungo Tulendô. Por que a questão disso de entender essa etimologia? Porque isso aqui fala de Deus, do Deus total, né? Do Senhor, da criação, da energia primordial, digamos assim, tá? Então, ah, aqui ele vai falar, aí eles têm uma outra classificação, que é Mazimba, Mapungo, Bue, tá? Que fala também sobre o homem Deus, tá? Então, quando você fala do homem Deus, você está falando aqui ele está relacionando de uma forma muito interessante, é a questão do você divinizado, digamos assim. E isso você vai ver muito claro dentro de, por exemplo,
dentro de, vamos dizer claro, de questão de sacerdote, da questão da pessoa que do médio, do morto divinizado. Então entra muito nisso aqui. E fala sobre o homem, né, dos grandes, dos grandes iniciados, que muitas vezes fala com os deuses. Então toda pessoa que tem contato direto com o divino, que é uma pessoa que tem, sei lá, um dom, que seria que tem os dons aflorados, que tem mediunidade em si, entrou na mediunidade, tá aqui dentro, tá? Então eles falam muito isso. E esse Mazimbe é um entendimento de que todo mundo vem aqui para aprender, porque se você começa a entender a questão da Etiópia, Congo, Egito, todos esses lugares sagrados que existe escolas iniciáticas, vamos dizer escolas iniciáticas quando eu falo que é baseada na criação que está aqui dentro, que seria o tigre, seria o leopardo, né? Que você tem o leão, que você vai ter o hipopótamo, que você vai ter a avestruz. Então todo esse povo que aprende a magia, que aprende o comportamento desses animais, porque na verdade, assim, aquele que eu falei antes, que a pessoa ser iniciada dentro da África são 33 anos, né? Mas na verdade, assim, são 33 anos para estar no meio da iniciação, mas a pessoa só é realmente considerada um iniciado quando ele chega na maioridade, que é 63 anos. Então ele começa desde dos 7 anos de idade, né, que é separado, e aí por ali vai. Então você tem aquelas etapas, né, que você vai se passando. E é o interessante que quando a pessoa é iniciada também, ela também é levada a certos lugares para ser provada. Tem testes que a pessoa vai ter que passar para poder entender, para poder ser um iniciado. E geralmente o iniciado ele tem que passar por todos esses reinos, por todos esses animais. Ele tem que ter o conhecimento desde o lado do conhecimento de liderança, conhecimento de espiritualidade, conhecimento pessoal seu, né? Então, para poder ser considerado um iniciado, sacerdote, para poder fazer parte, né, dentro da confraria em si. Então é muito interessante isso. E desde a colonização, né, que ao que eu falei antes, dentro da África existem estradas, né, que até o dia de hoje, por exemplo, se você tem estrada dentro da desde do acredito que seja não do Congo, mas desde da África do Sul. Quando eu falo África do Sul, não incluindo Moçambique, Madagascar, desde essa rota tem um caminho, tem uma estrada que vai até Meca, tá? A, a, o rei, um dos reis que a gente fala muito disso, talvez eu falar dele aqui, é a questão do pessoal da, do o rei Massa Musa, que é um rei que era que é o rei, um dos reis mais ricos, né? Não, Kanka Musa. Dá o nome correto, Kanka Musa. Em português, deixa eu lembrar agora o nome do cara. Em português, Mansa Musa em português e Kanka Musa se for traduzir em português, tá? Então deixa eu lembrar algumas, para pegar mais coisa continuando aqui, fica mais fácil eu poder ler aqui, talvez vocês não estão conseguindo entender, tá? Então, voltando, só recapitulando aqui, então você tem Tumazimbua, a, a Mapungue. Mapungue fala do homem Deus, os grandes iniciados, os deuses. E aqui se reaprende este conhecimento, tá? Que vem desde as escolas iniciais, como que eu falei, que é a escola iniciática da Etiópia, do Congo, da Núbia e por aí vai, tá? E toda região, geralmente você tem isso muito claro, tem uma banda dentro da África, muito vocês procurarem, que já é o Sahelo, Sahelo, Sahakan, Sararan, that's what é o nome correto, tá?
é Sauelho Saharan, tá? Que é um... Eles falam muito sobre isso, da questão das rotas de migratórias que existe dentro da África. Então, dentro da África tem esses caras migratórios. E como é que você sabe isso? Porque você sabe que tem os animais, eles têm rota migratória para procura de água, né? É como se fosse, imagina com o pessoal quando no Mato Grosso, né, tem a questão do Pantanal, que o Pantanal enche, então tem que tirar o gado, tem que levar para a região, então aquela coisa. Então, quem é a pessoa que sabe o lugar certo, né, de ir, então sabe que naquele tempo ruim, para onde vai. É a mesma coisa aqui dentro. E esses reinos, eles por isso que eles é baseado na natureza, por isso que é baseado no comportamento animal, por isso que você vê todo por exemplo, aquilo que eu falei antes no passado, que o porquê do leopardo. Todo mundo na parte ocidental fala que o Rei Leão, né? O Rei Leão, só que muita gente fala que é Rei Leão da floresta, aquela coisa toda. Não existe leão em floresta. Leão é rei da savana. Leão é rei de savana. Leão, se for para floresta, morre. Por quê? Porque você vai ter dentro da floresta, principalmente na África, você vai ter a questão de gorilas, tá? Então, se você vê Congo, tem muito disso, aquela coisa toda, não existe. Porém, você tem o leopardo. O leopardo, ele é o rei de todos os lugares. E você vai ver que no mundo inteiro vai ter leopardo. Desde o Polo Norte, desde o Polo Sul. Vai ter o leopardo. Porque o leopardo, ele domina a floresta. O leopardo domina as florestas. Então, o leopardo é um animal que é interessante que quando a gente vai em questão de onça, seja ela pintada, seja aquela coisa, ele vai ter muito isso, a questão da camuflagem, porém ele tem a visão muito clara, porque ele sempre vai estar no topo da árvore durante o dia, vai estar caçando à noite, sei lá como é que é dependendo da região, né? Então você vê muita questão de, quando diz felino, quem estuda felino vai entender muito claro isso. Que quem comanda, como diz, a banda toda nesse tipo de coisa é o leopardo. Por isso que todos os iniciados, todos os reis dentro do reinos e escolas iniciáticas dentro da África, dentro no Vale, quando eu falo no Vale é a questão do pessoal da Síria, da Cananéia e por aí vai. Tudo que a pessoa que é de parte política e espiritual vai estar representado por roupa ou chapéu, ou alguma coisa de leopardo. Quando é isso da questão do leopardo? Porque ele já passou por todos esses estudos aqui. Então o leopardo ele é o final, ele é a conclusão de tudo. Ele tem a conclusão, por isso que ele é rei. Por isso que quem é rei vai estar estudando todas as escolas iniciáticas aqui, ninguém... Porque é interessante quando você vê a questão da pessoa ter as iniciações dentro da África, aquela confusão toda de familiares, né? Vem tudo ali, porém está sendo preparado para assumir um posto. E esse posto, quando ele é assumido, ele é representado por a roupa, por vestimentas de leopardo. Porque o leopardo ele é rei em todas as florestas. Então, quem é o rei da floresta é o leopardo. Quem é o rei das matas é leopardo. Por isso que ele tem domínio em todos os cantos. Leão é rei da savana. Ele é territorial. Ele vai tomar conta daquilo que é dele. Ele é rei no território dele. Então é diferente o contexto nisso aí. Então, para quem vai estudar espiritualidade, que vai ver muita questão de leopardo, vai entender de cara. O cara tem conhecimento político e também conhecimento espiritual. Por exemplo, você vai ver, né? Vamos dizer uma coisa muito clara, por exemplo, na história do Haiti, o rei que libertou o Haiti, né? O cara, ele era o sacerdote, mas ele era o rei, o presidente, aquela confusão. Então ali, quando você vê muito disso aqui, tá aqui dentro também, né? Então, voltando, né? A gente vai voltando, continuando o que eu estava falando, é que dentro, vamos ver aqui dentro, o Kanka Musa ou Mansa Musa. Mansa Musa.
Esse rei, ele começou o reinado em 12.779 a 13 de 337, tá? Ele foi um dos reis mais ricos do mundo. Até o dia de hoje, não se consegue calcular a fortuna desse cara. Por quê? Porque ele era maníaco por ouro. Ele é um ouro maníaco, coisa assim. Ou, não sei o nome correto, mas o cara tinha fascinação por ouro. Então, porém, ele tinha fascinação por ouro, mas eu entendo muito claro também, porque quando você tem o ouro, é a questão que você tem contato direto com o divino, né? Aquilo que a gente falou no outro reino, que você tem a prata, você tem o diamante, que está relacionado da força feminina da mulher, do Intu, né? Que vai entrar aqui, mas você tem a prata, né? Que vai falar a questão do seu ancestral, de pai, avô, aquela coisa toda. Então você vai ver muita gente usando prata. Quando você fala usa prata, é isso, você vai usar o cobre, você vai pegar a questão do ancestrais, guardiões do local, né? Então você vai ver muito, por isso você vai ver a questão de muito de quando ele fala de ancestral, de guardião ancestral. O cobre ele guarda os guardiões ancestrais. Então por isso que você vai ver, né, muito ligado à questão de Yansan, que na Yansan vem com cobre, porque ela tem domínio sobre Egum, aquela confusão toda, que a gente no Brasil é assim, mas na verdade, por outro lado, quando eu falei a questão de África, que existe essa relação do cobre com a divindade, é a questão porque ela traz junto com ela os guardiões locais, guardiões do país. E a questão de, principalmente dentro o cobre, né? Digamos assim, ele, ele vai cobrir, ele vai